Glória a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como as flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando o inimigo pleitear a porta. Amém? Feche os teus olhos, peça ao Espírito de Deus para continuar ministrando o teu coração. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, Senhor, na tua presença, por essa palavra. Que o Senhor venha quebrando, Senhor, com toda oração contrária a esta igreja, a este culto, com todo o peso de religiosidade, com toda ação maligna de Jezabel que traz fascinação, murmuração, fofoca, manipulação, que traz, Senhor, o peso sobre a casa. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Nessa casa se manifesta a tua presença e somente a tua presença. Nessa casa, Senhor, tem altar levantado para a glória do teu nome, para glorificar o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Para glorificar o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrando os nossos corações, falando, Senhor, no nosso interior, abrindo o nosso entendimento acerca da Tua palavra, nos faz entender a Tua palavra no Espírito. Desde já nós lançamos um abismo, toda sonolência, devagação da mente, espírito mentiroso, ação espiritual que vem para levantar juízes da obra, nós repreendemos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, opera em nós obra de milagre, de transformação, de cura, de libertação. Senhor, opera em nós a fonte de água viva no nosso interior. Vem, Senhor, fluir neste lugar. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Aplauda ao Senhor. Esse salmo é um cântico de romanagem que Salomão escreveu. Salomão escreveu 1000 cânticos, mas nem todos entraram no livro de Salmos. E esse é um cântico de adoração ao Senhor. Se o Senhor não está cuidando da casa, se o Senhor não está zelando pela casa, se o altar dessa casa não é do Senhor, em vão trabalha o homem e a mulher dentro dessa casa. Se o Senhor não estiver abençoando, se essa casa não tiver a bênção do Senhor no lar, tudo que essa casa vai ter é dinheiro, mas a pobreza vai ser grande. Pobreza e pobreza não está direcionado, mensurado, apenas em valores naturais e humanos. Shalom significa paz e prosperidade. Na casa que é edificada pelo Senhor, há paz. Na casa que é edificada pelo Senhor, há vínculo familiar. Na casa que é edificada pelo Senhor, há prazer na comunhão. Na casa que é edificada para o Senhor, a casa, as pessoas daquele lar vivem em todas as áreas da sua vida para a glória do nome de Deus. Não é uma pessoa que na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, na rua é outra, se sentar com a mãe que é fofoqueira, se senta com maledicente, é maledicente, se senta com crente, vira crente. Deus não te fez camaleão e não tem referência nessa palavra acerca de você ser nenhum camaleão. Aliás, a referência do Senhor para a tua vida é que você é ovelha. Você não é bode, você é ovelha. Você não é outro bicho, você é ovelha. Você é ovelha do Senhor. E aquilo que você é, não pode mudar.
a sua essência no ambiente que você está colocado. Uma rosa, nesta mesa ela é uma rosa. Uma rosa na roseira é uma rosa. Uma rosa no meio do mato é uma rosa. Uma rosa na floricultura é uma rosa. Uma rosa no arranjo do shopping é uma rosa. Uma rosa no casamento é uma rosa. Ela continua sendo uma rosa. Ela não vai deixar de ser rosa. Ela não vai mudar quem ela não vai mudar a essência dela. Quando você é trabalhado pelo Senhor, você é filho aqui, você é filho na tua casa, você é filho no teu trabalho, você vai exalar a presença de Deus. Você vai exalar o comportamento que glorifica a Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez muitos não concordem, não entendam. O Deus que abre porta, Ele também fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Tem horas que Deus fecha a porta na nossa vida. Porque a gente quer trazer o sustento pelo braço da nossa carne. A gente quer realizar na força do nosso braço. A gente quer convencer o marido, a esposa, o filho na força do nosso braço. A gente quer conquistar o suprimento na força do nosso braço. A gente quer proteger a nossa casa na força do nosso braço. Ninguém está falando que você não tem que trabalhar, irmão. Está falando que você precisa da bênção de Deus. Está falando o que a palavra de Deus diz. Abre lá em Salmo 121, versículo 3 e 5. Preste atenção, que domingo passado Deus falou em Salmo 91, que você é guardado, você é protegido pelo Senhor. E hoje o Senhor está falando em Salmo 127, e está trazendo Salmo 121, versículo 3. Preste atenção, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará, não cochila aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sombra à tua direita. Você vai trabalhar, mas quem cuida da sua casa é o Senhor. Você vai trabalhar, mas quem paga o teu salário não é o teu patrão, é o Senhor. Por isso que Filipenses diz: fazei tudo como quem faz para o Senhor. Porque ainda que o teu patrão seja injusto, o teu Deus é um Deus justo. É Ele quem te justifica, é Ele quem envia suprimento, é Ele que cuida de você. Mateus capítulo 6. Abre lá em Mateus 6. O Senhor Jesus nos ensina a seguinte situação. Versículo 25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai as sustenta. Porventura vocês não valem mais que as aves dos céus? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo, não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, Jesus está falando, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno,
quanto mais a vós outros, homens de pequena. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio. Jesus, ele está falando para você não trabalhar? Claro que não. Jesus está falando que o seu coração não deve ficar preocupado quanto ao dia de amanhã. Trabalhe, agradeça ao Senhor. Hoje nós abrimos o culto aqui com uma palavra, e você não estava aqui para receber essa palavra, e essa palavra era: a sua filha não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Se você não aprender a dar graças no pouco, a ser fiel no pouco que Deus põe na tua mão, o Senhor não acrescenta na tua vida, porque não está dando conta do pouco. O pouco, meu irmão, não é só o recurso, não é só o dinheiro. Você recebe uma porção do Senhor, uma unção sobre a tua vida, você precisa aprender a administrar e multiplicar. Quem caminha com você pode não ter consciência da autoridade que você tem, mas você tem que ter essa consciência. Você tem que saber debaixo de que palavra e qual foi o Deus que te chamou e o que Ele é poderoso para fazer nessa terra, em você e através de você. O Senhor é quem guia, é quem guarda, é quem protege e acima de tudo é quem sustenta a tua casa. Não espere Deus fechar as portas para você entender que todo o suprimento vem das mãos dEle. Você não precisa passar por um momento de não ter para aprender a confiar no Senhor. Você pode confiar agora, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que manda, é Ele que abençoa. Você vai trabalhar dia e noite sem parar. E eu vou falar uma coisa. Quando Deus não quer prosperar, Ele assopra. Quando Deus quer tratar alguém, Ele assopra. Juntou? Ah, peraí. Deixa eu permitir ali, ó. Um cano quebrado. Nem tudo é o diabo, irmão. Você tem que discernir quando é e quando não é. E quando não é, você precisa aprender a passar pelo processo. Se você não aprende que Ele é o Senhor que te supre, se você não aprende a hora de parar e de sentar, se você não aprende a hora de ouvir o que o Senhor tem para você, o Senhor te senta, Ele te para. Ele para, irmão. Você não precisa ser parado pelo Senhor. Presta atenção, Salmo 127 diz o quê? Que na hora do descanso, como o pastor disse hoje, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. O seu corpo não é máquina, até a máquina precisa ter pausa. Começa a dar um monte de comando no seu computador, ele trava. Começa a dar um monte de comando no seu celular, ele trava. Trava ou não trava? E o seu corpo é diferente? Tem hora que é hora de dormir. Tem hora que é hora de comer. Não comer. Eita Deus. Não comer é negligência. Comer demais é negligência. Comer de menos é negligência. Dormir demais é negligência. Dormir de menos também é negligência. Eu não preciso trabalhar 24 horas por dia, porque na hora do meu repouso o Senhor está me abençoando. É isso que o salmista diz. Ele é o meu descanso. Na hora do meu descanso, Deus continua me abençoando.
Eu não preciso levar o meu corpo ao limite, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus e ele precisa ser bem cuidado. Ele precisa ser higienizado de maneira correta. Ele precisa ser adornado. É templo, irmão. A gente não anda com... Olha, eu comprei uns negócios para Esther. A Estherzinha está crescendo, né? Está perdendo roupa muito rápido. E eu comprei umas calcinhas estilo shortinho para ela. E dei para ela. Ela ficou tão feliz. Falou, nossa, mãe, que linda. Toda de algodão. Que agora deu para ter alergia. Aí ela olhou assim e falou, ô mãe, ela parece um short. Eu falei, filha, é o modelo da shortinho. Da calcinha shortinho. Aí ela olhou assim e falou, mãe, eu já vi menina na rua com um negócio desse, credo. Então elas estão de calcinha na rua. Eu falei, de calcinha e sutiã. Mudaram o nome, botaram top agora. Cropped. Na minha época era top, agora é cropped. É isso mesmo. Tem menina andando na rua de maneira errada. Gente, a gente está falando ainda dentro da palavra de Salmo 127, de cuidado e de zelo pelo Senhor, pela tua casa. Deus não vai descer na terra para banhar um alecrim dourado. Deus não vai descer na terra para enfiar comida na sua boca. Porque Deus não tem filho mimado. Deus te dá fôlego de vida, você trabalha, Ele abençoa, multiplica. Vai lá e cozinha a tua comida e come feliz. E dê graças a Deus pelo que tem. Agradeça, aprenda a agradecer. Tem gente que fica esperando o Senhor descer na terra para fazer as coisas por Ele. Ele já fez, já desceu, já morreu na cruz por você, já ressuscitou o terceiro dia. Que mais que você quer, irmão? Olha, eu fico pensando, se tem gente que me faz perder a paciência, imagina o Senhor. Bando de filho mimado. Acha que se enfiar no trabalho às loucas e bater no peito e falar, eu consegui, meu irmão. Você só conseguiu porque Deus te abençoou. Você está aí hoje com seus 25, 30 anos, porque teve pai e mãe te sustentando. Bem ou mal te sustentou. Graças a Deus que você tem pai e mãe vivo. É o Senhor preservando a tua casa, edificando a tua família a cada dia. Aí você anda como anda o ímpio, porque o ímpio anda sem rumo. O ímpio não tem lâmpada para os pés dele. O ímpio não tem palavra. O ímpio não sabe para que veio nessa terra. Você veio para essa terra para adorar ao Senhor com a tua vida. Você veio para essa terra para glorificar o Senhor em tudo aquilo que você faz. A tua vida é um culto ao Senhor. A tua vida é uma oferta agradável ao Senhor. O teu trabalho é para glorificar o nome dEle. Você não anda sem rumo. Você veio a essa terra para desfazer as obras malignas, para proclamar o nome do Senhor na autoridade do nome de Jesus. Para que eu nasci? O que eu faço da minha vida? Meu irmão, não é o que eu faço da minha vida, é Senhor Jesus, o que o Senhor tem para eu fazer da minha vida? Qual é a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Qual é a pessoa que o Senhor preparou para eu casar? Qual é a empresa que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer da minha vida? Me dá a direção. Você tem um pai que te dá a direção. Sabe qual é o problema? O problema é aquilo que a gente falou domingo passado. Se eu não falo com Deus e não paro para ouvir a voz dele, eu falo com ele como se fosse um mercado, um shopping, que eu vou, preciso, fiz o pedido e espero lá em casa. Como é que você vai saber quando Deus te dá a direção? Se você não para na presença de Deus, fala comigo, Espírito Santo. Meu irmão, tem dias que a minha oração é salmo. Eu abro um salmo
e adoro ao Senhor e oro tomando posse daquela palavra sobre a minha vida, porque está traduzindo o que eu quero falar para o Criador. Eu preciso falar, e tem horas que me falta a palavra, mas eu tenho Bíblia. Aqui não me falta a palavra. Sexta-feira eu dobrei meu joelho, olhei 2 salmos e depois fui conversar com o Senhor. E o Senhor me deu resposta. Aprenda a não sair da presença dEle enquanto Ele não te der resposta e direção, em nome de Jesus. E vou falar mais, não é coisa da sua cabeça. A resposta do Senhor para a tua vida nunca vai ser contrária à palavra dEle. Nunca vai ser contrária àquilo que Ele já está falando no altar do Senhor. Não adianta você falar, eu orei e jejuei, mas o que Deus te falou? Ah, Ele falou que eu tenho que fazer isso. Como Ele falou? De que jeito? Ah, Ele falou no altar, qual foi a palavra? Falou uma vez só? Vou falar uma coisa para você. Quando a palavra vem assim, se ajusta, se santifica, se separa, abre mão. Eu não tenho dúvida que é o Espírito Santo de Deus falando. Mas quando a palavra é boa demais, e vem de encontro com os meus sonhos. Eu não estou falando das palavras que nós lemos ali. Ali está claro, é a palavra de Deus falando que o Senhor guarda a nossa casa, ponto. Mas eu estou falando de coisas que vêm no encontro com os meus sonhos pessoais. Aí eu vou perguntar para o Senhor, Senhor, não é duvidando dos seus feitos, mas é que vem de encontro com a minha alma. E eu preciso ter uma garantia, porque geralmente é um passo grande que eu vou dar. E eu não posso errar. Fala de uma outra forma, para eu entender que é o Senhor. E Ele confirma. Deixa eu ver se eu entendi direito, Jesus. É isso mesmo? Meu irmão, se não tiver relacionamento com o Senhor, não tem direção. Se não tem direção, você anda como ímpio. Se você levanta 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, se você sai para trabalhar e trabalha, e tudo que você pensa que a tua família precisa é o teu dinheiro, você está enganado. A tua família precisa do sacerdote que Deus estabeleceu dentro daquela casa. A tua família precisa da direção que sai da sua boca. Quem governa esse barco é Jesus. Quem dá a direção para você é Jesus. Você vai. Por quê? Porque você vai. Essa é a direção. Você não vai. Por quê? Porque você não vai. Tenho 45 anos, mora na minha casa, no meu teto são minhas regras. Não vai. Tenho 60 anos, mora no meu teto, são minhas regras. Não vai. Quer fazer da sua vida o que quer? Então assuma todas as consequências lá longe. A minha casa não é lugar de bagunça e desordem. A minha casa tem princípios. Não é bagunçado. Tem pai, tem mãe nessa casa. Tem ou não tem? A gente precisa ajustar, irmão. Cada um no seu devido lugar. Tem horas que você, como homem, precisa pegar essa palavra. Porque Jesus, ele fala, e ele é bem claro, aquilo que você deseja, que façam para você, façam para os outros. Então você precisa praticar essa palavra. E quando você está praticando essa palavra, você está fundamentando a sua casa na rocha que é Cristo. E homem aqui, para de ser massa de manobra de mulher. Eu sou mulher, eu sei a responsabilidade que eu tenho que edificar a minha casa e não manipular o meu marido. Nunca, diante de Deus, nunca, estou no altar, Senhor, nunca manipulei o meu marido. Acerca de absolutamente nada. Diego, amor, eu acho que isso aqui tem que ser feito deste jeito. Ore e veja
se é isso mesmo. Foi ou não foi assim, Diego? Qual foi o dia que eu impus para você alguma coisa? Você vai fazer assim porque é para fazer assim, porque Deus me mostrou que é assim. Teve algum dia? Amor, o Senhor me falou isso, mas ore e veja, porque se ele não obedecer, a responsabilidade é dele. Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, mostra para ele. Mulher que fica manipulando, sutilmente. Ô, gente, eu já ouvi de pastoras. Ai, tem que falar com jeitinho. Não é jeitinho. Amor, hoje eu quero tal coisa. Hoje não, amor. Não dá para fazer. Não dá, não dá. Eu sou uma mulher adulta. Eu não sou uma criança. Não dá. Não dá, não dá. Se ele está vendo que o financeiro não dá, que o tempo não dá, que o nosso tempo cronológico não vai dar, não é não. Não, tá bom, amor. Mas ele sabe que eu quero. Ele me ama. E eu sei que na primeira oportunidade ele vai me entregar o que eu quero. Porque eu já vivi. Essa é a diferença, irmão. Você está dois adultos num relacionamento. Eu não preciso mostrar para o meu marido que eu estou certa. Aliás, quando tem alguma situação, eu prefiro estar errada. Por que eu prefiro estar errada? Porque eu identifico e me resolvo. Agora, se ele estiver errado, eu vou falar com ele e eu corro o risco dele não entender. E aí eu vou ter que orar. Eu vou ter que pedir ajuda do Espírito Santo até que o entendimento dele se abra para ele entender. Porque eu não tenho problema em lidar com os meus erros. Você é servo de Deus, serva de Deus. Vou te falar uma coisa, você não é super crente não, viu? Você erra. Você erra. Você é um ser humano, você erra. E quando você erra, tem a dignidade de falar, me perdoa, eu errei. Não vou fazer mais e não faça mais. Me perdoa, eu errei e não vou fazer mais, não faça mais. Se não te perguntou por que você fez, não fica, mas por isso, por aquilo outro, mas também você, mas não sei o que, não existe, irmão. Quem te justifica é o Senhor. Eu te feri, eu falei de um jeito que não tinha que falar. Agora, em contraponto, homens, amem as suas esposas. Dê a vida por elas, porque é isso que Cristo pede. Cuide. Você é sacerdote. Precisa da tua presença em casa. Precisa da tua voz de comando sobre os filhos. Eu não sei como é que era na sua casa, mas quando eu aprontava demais, minha mãe falava, eu vou falar com o seu pai. Ô, irmão, desce logo uma surra. Porque meu pai não ia me bater, mas o que ele ia me falar ia doer tanto. Ô, minha filha, a vida não é assim. E aí ele lascava, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E nem criança, porque eu era criança. Chorava. Pastora, o que isso tem a ver com o Salmo 127? A bênção do Senhor vai estar na sua casa quando Ele for prioridade na tua vida. A bênção do Senhor vai estar na sua casa quando você quiser ouvir dEle o que Ele tem para você e para a tua família. A bênção do Senhor vai estar na tua casa quando Ele for o primeiro na tua casa. Ele for desejado na tua casa. Quando família tiver tempo para Ele, tempo para estar com Ele. Não só no seu secreto, mas pelo menos como família, uma vez por semana, sentar-se à mesa com Ele, adorar o Senhor, orar.
deixar Ele conduzir todas as coisas. Se o teu coração ainda se perturba com muitas coisas, é sinal que está faltando a fé para confiar no Senhor. E Hebreus capítulo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que você não vê, mas que você espera. Se o Senhor falou que Ele é o Deus que te supre, você vai sair para trabalhar tendo a certeza que Deus vai te suprir. Você vai voltar para a tua casa e você vai dar a tua atenção de valor, qualidade para os teus filhos, para que a carência deles de pai seja suprida, para que a carência de mãe seja suprida em nome de Jesus. Se você não crê que o Senhor Deus, Criador de toda a terra, é poderoso, se você não crê que Ele existe, você está pior do que o diabo. Porque até o diabo crê que Deus existe e teme, respeita. Ele sabe quem é Deus. Ele conviveu de pertinho com o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso crer pela metade, irmão. Tiago capítulo 1 diz que o homem inconstante, não pense ele que vai conseguir alguma coisa do Senhor. Você não pode ser inconstante, ora crê, ora não crê, ora eu acredito que Deus vai prover, ora eu acredito que Ele existe, ora eu acredito que Ele está cuidando de mim, mas na primeira situação eu acho que Ele me esqueceu. Deus não te esqueceu hoje, Deus não vai te esquecer amanhã, e Deus nunca vai esquecer de você, irmão. Porque você é filho, antes de ser formado no ventre da mãe, o Senhor te gerou para Ele. Ele não vai te esquecer, Ele não esquece que você precisa de suprimento, Ele não esquece que você precisa de cuidado, Ele não esquece que a tua alma precisa de paz, e é por isso que Ele te fala que Ele abençoa você no teu tempo de descanso. É por isso que Ele fala que Ele é contigo, Ele é com você. É por isso que Ele fala que te supre, que zela pela tua casa, que você pode dormir em paz, porque Ele não dorme. Ah, mas se alguém tentar entrar na sua casa, Deus não dorme. E se alguém tentar mal contra a minha família, aquele que me protege não dorme. Meu irmão, aonde você está construindo a sua casa? Nas suas convicções humanas? Aonde você está fundamentando a sua casa? Não é o que você fala, irmão, é quem você é. É quem você é. Quem você é na sua casa. Quem você é diante de Deus, quem você é no seu dia a dia. Sabe qual é o problema? Eu crio uma forma de servir a Deus e sirvo a Deus daquela forma e acho que estou agradando ao Senhor. Eu nem paro para perguntar, Senhor, o Senhor quer isso? O Senhor se agrada disso? O Senhor deseja isso? Sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios? Que quem achou uma esposa, achou a benevolência, a graça, o favor do Senhor. Eu tenho uma coisa para te dizer, a tua esposa é uma bênção. Ela é videira frutífera no interior da tua casa. Você achou a bênção do Senhor. Você achou o favor do Senhor. Não é uma mulher. Porque mulher tem um monte, irmão. Esposas são raras hoje em dia. Mulher é uma coisa, esposa é outra. Esposa cuida da casa. Esposa cuida. Quando eu estou falando, eu não estou falando só do cuidado físico, eu também estou falando do cuidado espiritual. Esposa cuida e zela pelo ambiente espiritual da sua casa. Por isso ela presta atenção no que sai da boca dela. Porque se ela for tola, ela destrói a casa. Então ela não pode ser tola. Ela precisa da sabedoria que vem de Deus para que a casa seja edificada. Tem boca que fala tanto, 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 que tira a gente da igreja.
Aí tem gente que fala mais um tanto, que não deixa nem a pessoa chegar na presença de Deus. Irmão, o novo convertido precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Novo convertido precisa aprender a se relacionar com Deus. Já é muito difícil para ele entender o mistério do plano divino da salvação e a Trindade. E o batismo com o Espírito Santo dá um nó na cabeça. Novo convertido precisa aprender a ler a Bíblia, buscando a Bíblia, para que Deus fale com ele, para que ele seja fortalecido na força do Senhor. Por isso que cada um tem o seu processo. Respeite os processos das pessoas. Sai atropelando o tempo de todo mundo. Matando vidas sem nem perceber. Começa matando da sua casa. Pelo amor de Deus, quando a sua casa vai frutificar? Quando você vai começar a colocar adubo? Quando você vai começar a contar testemunho? Quando você vai falar do poder de Deus? Quando você vai começar a falar dos milagres? Quando você vai começar a falar dos livramentos que Deus te deu para que floresça na tua casa em nome de Jesus? Deus está falando que cuida de você nos detalhes. Está falando para você que os teus filhos são herança dele, são bênção dele. Sabe o que é uma flecha? Uma flecha precisa ser direcionada. Uma flecha guardada não é nada. Uma flecha precisa ser direcionada. Por isso o Provérbios diz: ensina o seu filho no caminho do Senhor, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Não é falei e levei para a igreja, é seja a igreja dentro da sua casa, seja filho de Deus na sua casa. É você que direciona. Sabe quando você direciona? Você direciona assim, isso aí que você está falando já... Em nome de Jesus. Quantas vezes vocês chegaram da escola com 10, 11 anos de idade, eu falei, chega porque isso aí já virou fofoca. Quantas vezes? Várias. Porque quem ensina o que é fofoca, o que não é, sou eu. Criança, ela ainda não tem discernimento. Quem vai mostrar, isso aqui é mal, isso aqui não presta. Você não é todo mundo, você não é Maria, vai com as outras. Quem direciona na minha casa sou eu. Ainda ontem estava ajustando a menina de 22 anos, falando, minha filha, você está tomando um passo importante para a tua vida. Então acorda porque precisa crescer. Foi ou não foi? E vou direcionar um quanto precisar, irmão, é você que faz. Ensinar dá trabalho. Se não está tendo trabalho, você não está ensinando. Ensinar, não é eu falei uma vez, sai fazendo. Tem gente que tem essa aptidão, mas a maioria não tem. Quanto tempo um professor gasta numa matéria na escola? Algumas aulas. Dependendo da matéria, você passa mais de um mês. Eu tinha um professor que toda vez ele estava trazendo o tal do pi. Era o pi, o pi, o pi. Toda aula que eu tinha com ele, eu não aguentava mais ouvir falar do pi. Eu tive um outro que trazia sistema feudal. Eu falei, pelo amor de Deus, professor. Eu já aprendi, posso ir embora? Eu cansei. Já tinha mais de 6 meses que eu estava ouvindo. Se eu quiser, eu falo tudo que o senhor vai falar nessa aula, porque eu sei, eu não aguento mais. E ele me liberou. E me deu um trabalho para fazer. Eu trouxe o trabalho, apresentei o trabalho, o meu e o dos outros. Porque eu tinha uma facilidade que os outros não tinham? Não, porque a aula era repetitiva, porque tinha gente que não pegou. Tem horas que Deus volta para você para te ensinar o que você achou que tinha aprendido. E que você se esqueceu ao longo da sua caminhada. E não venha me dizer que você não se esqueceu não, porque você fez tal curso ou determinada instrução, ou porque fez estudo de pastor, que não sei o quê. Não interessa. A gente esquece, irmão, de coisas simples da vida. A gente esquece de levantar de manhã e falar, obrigada, Senhor, porque eu tenho fôlego de vida. É simples, é básico. A gente esquece de falar assim, se Deus me permitir, eu vou. A gente sai, eu vou. Você só vai se Deus te permitir. Se Deus não te permitir, você não vai.
filho tem que ser direcionado. Você está direcionando o filho para quê? Você não percebeu ainda que às vezes Satanás traz umas lutas pesadas para você se esquecer daquilo que é herança do Senhor na tua casa, que o Senhor tem propósito para levantar contra pastores nessa terra para você não formar? Você não percebeu ainda que tem horas que Satanás traz uma bagunça dentro da tua casa para você ser um bom testemunho para o teu filho se desviar? Fecha as brechas da tua casa, porque o inimigo só pode entrar pela brecha. Mas o Senhor vigia, o Senhor vigia, mas se você abre a porta e manda entrar, Ele vai botar para fora se você mandar. Brecha é isso, é você abrir a porta da tua casa e permitir que o inimigo entre. Sabe o que é brecha? A brecha vem da obra da carne. A brecha não vem de outro lugar não, irmão. A brecha não vem daquilo que fizeram contra você não, irmão. A brecha vem da obra da carne. Aliás, aquilo que fizeram contra você só toca se no teu sentimento você errar no coração, como diz Hebreus. Começou errando no coração, irmão. Daqui a pouco está concebendo luz a pecado. Deus não te chamou para conceber luz a pecado. Deus te chamou para conceber vida e vida em abundância sobre a vida das pessoas. Para do seu interior jorrar um rio de águas vivas em nome de Jesus. Não dá para a gente continuar caminhando e esquecendo daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Os nossos filhos não são gerados para calamidade. Eu vejo na natureza, os bichos, as mães, quando vem a fera para tomar o bichinho, o filhotinho, ela vai lá e toma da boca da fera. Só que eu vejo mães, ao longo de anos, não é fulano, ciclano, eu estou falando ao longo de anos de evangelho, eu vejo mães que a fera do inimigo toma a cria dela, e ela fala assim, tá bom, né, eu estou orando. Não, eu estou orando não, devolve esse aqui, que esse aqui é meu. Gerei com lágrima, gerei com choro, gerei com jejum, gerei com oração, e você não toca porque ele é do Senhor. Se não tem gana para fazer isso, vai tomar mesmo. Agora, se você em você falar assim, eu vou guerrear, e você vai trazer de volta, porque ele não é seu, ele é do Senhor. Botar seu joelhinho no chão, clamar, jejuar, vigiar do que sai da tua boca, ele vai ter que te devolver, porque não é dele. Nunca foi. Mãe acomodada que diz, mas sabe como é, né? Não sei não, porque a minha Bíblia não mente. Eu não gerei para isso. Está se aproveitando do momento de fraqueza do meu filho? Seu encardido, vai saindo agora, em nome de Jesus. Não estou conseguindo sozinha, é para isso que a gente é corpo. Eu quero uma campanha na minha casa. Estou com uma guerra sim, preciso de oração aqui, clamor, preciso de adoração aqui, mas o meu filho não vai roubar. Há uns 2 anos atrás, né, Bruno? 2 anos atrás, Satanás quis de graça na minha casa. Casa errada, amigo. Nas minhas crias ninguém toca. Jejuei, orei, ministrei, conversei, falei, derramei amor, nada resolveu. Pois bem, nós vamos fazer uma campanha. Trouxe gente fora. Meu filho não participou de um dia dessa campanha. Mas nós fizemos uma campanha do começo ao fim. Tinha dias que a Sara participava, o Flávio participava, a Vitória participava quando chegava da faculdade. A Esther dormia no meio da campanha, mas eu e o Diego estava lá, firme e forte. Finalizamos a campanha, e o Fábio continuou, e eu, em oração, meu filho não toca. E não é que estava desviado da igreja, não, estava besta mesmo. Perdido no seu papel de esposo. É um papel novo, não sei como fazer. Nossa, tô doido. Aí a Bruna também entrou nessa novidade de vida e ficou doida junto. 2 doidos numa casa não dá, irmão. Eu preciso de um com sanidade.
Você entende isso? Um tem que ser crente nessa casa. Se a tua esposa não é, seja você, marido. Se teu marido não é, seja você, esposa. Mas um tem que ter posicionamento nesse lar, em nome de Jesus. Voltou ou não voltou? Voltou. Está aí ou não está? Está aí. E tem mais. Deus está tirando eles do lugar de conforto. Eu estou dando graças a Deus. Tira mesmo, Jesus. Faz ter responsabilidade maior. Faz entender o que é esse chamado que o Senhor entregou para eles. Porque eu não vou estar nessa terra a vida inteira para ensinar, não, meu irmão. Quem quiser caminhar comigo, aproveita. Se eu chegar lá nos 70, 90, dê graças a Deus. Se eu não chegar, glória a Deus, que eu fui para a glória. Estou trabalhando para isso, Jesus. Não que precise trabalhar para isso, né, Senhor? O Senhor já me deu a graça salvadora, independente do que eu faço. Mas eu estou vigiando e prestando atenção para que ninguém tome a minha coroa. Guarde, ser fiel até a morte, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde a sua fé. Meu irmão, não adianta você ser um excelente pastor, um excelente presbítero, um excelente diácono. E a referência da sua casa ser gente do mundo. Não adianta. É um empresário lá fulano de tal. A referência dos teus filhos tem que ser você, irmão. É você. Sua filha tem que olhar para você e falar assim, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe. Aí você vai saber se você acertou ou não. O seu filho vai chegar em você e vai falar, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Olha tudo que meu pai realizou. Sabe o que vocês não entenderam? É que trabalhar e desfrutar do fruto do trabalho tem uma diferença extrema. Abre lá em Eclesiastes capítulo 3. Ih, Jesus, ajuda aí. Espera aí que eu vou precisar das duas mãos. Obrigada, Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus comer, beber e desfrutar de todo o bem do seu trabalho. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e que a sua alma tenha alegria, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem das mãos de desfrutar do bem do trabalho, vem das mãos de Deus, porque tem gente que trabalha, mas não desfruta do bem do trabalho. Eu não estou falando só do trabalho financeiro, eu estou falando de todo o nosso trabalho no Senhor. Da sua casa limpa e adornada, que é uma delícia, quando você termina aquela faxina, que está tudo em ordem, e você olha e fala, nossa, que delícia. Você faz aquela comida gostosa, bonita, e você olha e fala, nossa, que legal que eu fiz hoje. O bem de criar um filho muito bem, para que você não seja envergonhado quando ele crescer, para que ele saiba entrar, para que ele saiba sair, para que ele saiba falar, para que ele saiba se conduzir, para que ele saiba glorificar o nome do Senhor, para que quando adulto, quando adolescente, você possa dormir em paz. Também é trabalho, irmão, desfrutar do bem do seu trabalho. Saber, tranquilo, estou descansada, estou tranquila, porque eu sei, o homem que eu formei, e eu sei que não vai faltar ganho, não vai faltar pão na casa da minha nora. Eu sei. É isso, irmão.
Você não vai ter que ficar correndo, você não vai ter que ficar socorrendo, você não vai, porque você formou, você edificou, você ensinou a trabalhar, você ensinou a não ser dependente do emprego, a ser homem que conquista, irmão. É diferente. Estou na peleja para ensinar duas moças. Estou na luta ainda. A coordenar toda uma casa. Eu vou saber se deu certo quando elas casarem. Aí eu desfruto do meu trabalho e descanso, falo, glória a Deus, ensinei direito, aleluia. Olha, o inimigo está chegando. Quando eu falar, elas falaram assim, já vi, mãe, já estou numa campanha, entra reforçando aqui. Esse é o desejo do meu coração. Eu não estou preocupada com as escolhas que elas fizeram acerca de trabalho. Eu não estou preocupada com a escolha que o meu filho fez acerca da minha nora, no quesito coordenar as coisas da casa. E as coisas espirituais, está aprendendo. Todos eles estão aprendendo. Se ouvir e praticar, vai dar tudo bem, graças a Deus. Se aprender a palavra e obedecer, vai dar bom. Eu vou poder descansar no Senhor, porque os meus netos vão ser fundamentados na palavra. E eu não vou precisar fazer o papel de mãe dos meus netos. Eu vou ser vó. Eu não vou precisar criar os meus netos. Eu vou ser vó. É diferente. Está entendendo? Isso é desfrutar do bem do seu trabalho. Você fundamentou direitinho. Desfruta. Vai desfrutar daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos. Você pensa que o teu trabalho dentro da casa do Senhor é vão? Sabe por que você reclama quando você faz as coisas? Ai, mas Dudu, né? O pastor não vê, porque tem que falar, porque você está fazendo para homem. Porque o dia que você estiver fazendo para Deus, você vai fazer com excelência, você vai dar glória a Deus e você vai cuidar da porção que está nas suas mãos e não nas mãos do outro. Você não vai ver se o outro está errando ou se o outro está acertando. Você vai cuidar daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Porque o que Ele pôs nas suas mãos é responsabilidade sua. O que Ele colocou nas mãos do outro é responsabilidade do outro. Não se intrometa, a não ser que o outro te peça ajuda. A não ser que você veja que o outro está sufocado e precisa de ajuda. Você quer ajuda, irmão? Mas para de reclamar. Se você veio num período e fez, o outro veio em outro período e fez, o importante é que todo mundo fez. Sabe qual é o problema? Reclama demais. Teve uma época que a gente juntava todo mundo aqui para limpar a igreja. Aí começaram a reclamar. Me falaram que tinha gente demais. Pediram para eu diminuí. Depois começaram a reclamar que o povo era pouca gente, não vinha, não tinha gente suficiente. Você vê como o ser humano é inconstante? Você vê que você nunca vai agradar o ser humano? Realmente, tinha muita gente. Ficava todo mundo meia dúzia nos cantos conversando, de tanta gente tinha para limpar. Tinha realmente que ser dividido, separado, organizado. E agora, a gente consegue reunir todo mundo? Não. O Andrei vem um dia, faz a porção dele, o outro vem outro dia, faz a porção dele e está tudo bem, porque está todo mundo trabalhando para a glória do Deus vivo, amém? Se você estiver fazendo para qualquer homem, tudo que vai sair da sua boca é desgaste, murmuração e peso, mas quando você está fazendo para o Senhor, você faz com alegria na tua casa, você faz com alegria na casa de Deus, você forma outras pessoas para te ajudar e não ficar sobrecarregado, e tudo vai bem. Tudo vai bem. Para que existe liderança? Se eu estabeleço uma liderança no departamento infantil, para que exige essa liderança? O que eu vou me meter lá, irmão? Eu vou aprovar ou não aprovar? Quem cuida é quem? Quem cuida? É o líder, irmão. É ele que vai jejuar, ele vai buscar o Senhor, ele vai pedir a direção ao Senhor daquilo que ele vai ministrar aquele mês, e ele vai me trazer, e eu vou falar, Senhor, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Acrescenta mais isso e mais isso. Não, essa pessoa aqui, ó, se eu preciso, você ponha ela em tal lugar, porque dessa vida quem cuida sou eu.
É assim que funciona, irmão. É desse jeito, é exatamente assim. É para isso que você estabelece um líder. Para não te sobrecarregar, porque cuidar de vida, pregar a palavra, zelar, trazer palavra de discipulado, fazer visita, fazer campanha, ungir gente, ungir igreja, fazer o papel da intercessão, adorar, movimentar o mundo, é muita coisa para um ser humano sozinho. É para isso que se chama corpo de Cristo. E quem trabalha, quem cuida dessa casa, quem constrói essa casa e quem edifica essa casa é o Senhor Jesus. Essa casa aqui, ó, essas portas abertas é o Senhor Jesus. A cobertura da igreja, desfrutar do amor de Deus, é a cobertura do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A cobertura da minha casa é a cobertura do sangue do Cordeiro Jesus Cristo. A cobertura da sua casa é de quem? A cobertura da sua casa é de quem? É de quem? Para de conduzir as coisas no seu achismo. O seu achismo já deu ruim. Sabe, eu me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei, eu fiz tudo errado e eu não posso errar mais, Senhor. A partir de hoje, eu preciso da sua direção em todas as coisas. E se o Senhor não me der, eu não vou fazer. Se você está acostumado a andar às doidas, eu não estou, irmão. Eu não sou leviana. O Senhor está falando há 2 domingos que é Ele que cuida da sua casa, é Ele que protege a sua casa. É em vão você ficar trabalhando dia e noite se não tiver a bênção dEle. A palavra de Deus diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Se você buscar o Senhor em primeiro lugar, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Você vai buscar ao Senhor e trabalhar, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Você vai ver o pouco que você tem, que você acha que é pouco, que você acha que você não vai conseguir fazer tudo que eu sei pouco para ensinar os meus filhos. Você vai ver Deus pegando o pouco que você tem para ensinar os teus filhos e multiplicando sobre a vida deles. Você vai ver o Senhor pegando o pouco de recurso que você tem e dando para pagar suas contas e sobejar, porque a matemática de Deus é diferente. Você vai ver Deus pegando um pouco de tempo que você tem para ficar com seus filhos e multiplicar em excelência e qualidade. Você vai ver o pouco de tempo que você tem para ficar com a sua esposa sendo multiplicado em excelência e qualidade em nome de Jesus. Deus tem cuidado da tua casa, Deus tem cuidado da tua família, e é hora de você começar a colocar a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, porque aí vem dias em que você ou vai comer do fruto do que você edificou, pro lado bom, ou você vai comer jiló. Você gosta de jiló? Eu não gosto. Se você gosta de jiló e plantou jiló, é jiló que você vai comer. Eu não gosto, eu prefiro plantar uma batata doce. Eu prefiro plantar uma batatinha. Batatinha frita, delícia. Ketchup. O que você vai plantar, você vai colher. Gálatas capítulo 6 diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Se coloca de pé em nome de Jesus. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.